para ouvir. Alguém conseguiu me ouvir? Faço assim, sim. Pronto. Ótimo. Para mim é um prazer ter essa oportunidade. Ok. O meu início musical, eu quero contar um pouco da minha história, mas o meu início musical foi na congregação. Meu primeiro professor foi o Jair Fabrício e o Osés também, o Osés Fabrício. Foram meus primeiros professores. E o meu contato da música, obviamente, começou dentro da igreja. Eu me recordo como hoje a primeira vez que eu congreguei na cidade de Olinda, no bairro do Bom Sucesso. Quando eu pisei os batentes da escadaria da congregação, eu vi o ecoar da execução do hino de silêncio da orquestra e eu fui tomado por uma alegria indescritível. Eu subi a escadaria correndo e me deparei com os músicos tocando. Para mim, aquela alegria que na época eu era muito criança ainda, eu não conseguia ter o discernimento de que o que eu estava sentindo era a presença do nosso Deus. E pela sua misericórdia, meses depois, eu dei início aos meus estudos musicais, justamente com os professores que eu acabei de mencionar, o irmão Jair e o irmão Osés, foram as pessoas responsáveis em me ensinar os nomes das notas, o Pasquale Bona. E no início, o meu sonho era tocar saxofone. E quando tanto o Osés como o Jair me falavam a possibilidade de tocar o violino, eu dizia a eles que não queria, porque eu achava a sonoridade do instrumento horrível, e para mim, na minha meninice, eu definia como o som de uma muriçoca. Mas não sabia eu que caminho o nosso Deus iria tomar na minha vida, pois foi através desse instrumento que o nosso Deus me causou transformações na vida. Então, meses depois, iniciei meus estudos musicais e depois de alguns anos estudando Bona, eu repeti várias vezes em clave de sol, clave de fá. Não tinha condição de comprar um instrumento e dependia da doação de um instrumento para mim. E o nosso Deus, de uma forma muito especial, preparou para aquela congregação que foram doados violinos. E o nosso irmão Jair chegou para mim e perguntou: Emanuel, você aceitaria tocar esse instrumento? E eu, com muita alegria, disse a ele que sim. E ele falou para mim: esse instrumento vai ser seu, mas você só irá pegar no próximo domingo. Eu passei uma semana extremamente ansioso para que chegasse logo esse dia, mas era um caminho do nosso Deus na minha vida para que aquela ansiedade se transformasse em amor pelo instrumento. E assim foi a vontade do nosso Deus. Peguei o instrumento com muito amor. 3 meses depois, nosso Deus me deu a graça. Eu estava tocando as reuniões de jovens e menores, 7 meses do culto oficial, e 1 ano e pouco depois eu estava sendo oficializado. Entrou no meu coração o desejo de me aprimorar. Eu queria tocar bem. Então eu pedi ao nosso Deus para que Ele preparasse um professor para mim, já que eu não tinha condição de pagar por aulas, não tinha condição de pagar por um conservatório. E o nosso Deus, de uma forma muito especial, quando eu estava com 19 anos, Ele preparou o professor que eu tanto desejava. E eu comecei a ter aula com esse homem. Eu entrei em contato com ele, perguntei se ele estava dando aula em alguma instituição de ensino. E esse homem me falou: não, estou dando aula na minha residência e cobro por aula. Quando ele me falou o valor, eu fiquei mudo ao telefone, pois o que ele cobrava para mim, a realidade na época, era uma fortuna. Ao ouvir o meu silêncio, aquele homem perguntou se eu teria condição de pagar. Eu disse a ele que não teria. Então ele disse: anote meu endereço e venha para a aula segunda-feira. E assim o nosso Deus preparou o professor. Eu fui para a aula na segunda-feira, tive quase 4 horas de aula. No final da aula, aquele homem perguntou para mim, isso era uma segunda-feira, e ele perguntou: você estuda quantas horas? Na época eu estudava bastante. Eu falei para ele: estudo 12 horas. Ele: você estuda 12 horas? Estudo 12 horas. Você prepararia tudo isto para essa próxima quarta? Preparo. Então, fui na aula na quarta-feira. No final da aula, tive mais 4 horas de aulas. E no final da aula, ele perguntou para mim novamente:
Você prepararia tudo isto para essa próxima sexta-feira? Preparo. Fui para a aula na sexta-feira. No final da aula, ele veio conversar um pouco comigo e perguntou: você é crente? E eu falei para ele: eu sirvo a Deus. Aí ele: certo, eu quero te fazer uma proposta. Fala com este teu Deus. Ele falou desta forma: fala com este teu Deus. Eu tenho uma causa, eu desejo muito uma coisa. Se este teu Deus me der aqui na palma das minhas mãos, eu continuo te dando aula de graça. Eu, fechado. Mas você viria para a aula no domingo? Venham. E assim o nosso Deus tomou um caminho, deu o que ele tanto desejava, mesmo ele não crendo no Deus que nós cremos, e preparou o professor que eu tanto precisava. Eu tinha 4 aulas por semana. Foi uma época que eu estudei muito, já que meu desejo, depois eu queria tocar bem, mas entrou no meu coração o desejo de tocar em orquestra. Eu desejei tocar em orquestra. E foi assim que o nosso Deus abriu portas na minha vida. Então, no início, lá atrás, quando eu estava iniciando meus estudos musicais, eu não tinha condição de pagar por aulas, eu não tinha condição de pagar um conservatório, e eu recorri ao nosso Pai, ao nosso Deus. Eu pedi para que Ele preparasse um professor para mim, e tudo aquilo que Ele me desse a graça de aprender, eu iria transmitir para os seus filhos. E é isto que hoje eu estou me propondo a fazer. Nesta série de aulas que nós iremos preparar junto, eu irei preparar junto com o nosso irmão Oséias. Eu quero compartilhar com vocês tudo que o nosso Deus me deu a graça de aprender durante todos esses anos. Eu não vou prometer a vocês um milagre, para que vocês de uma hora para outra comecem a tocar de uma forma maravilhosa. Mas eu vou prometer a vocês oferecer o meu melhor. E eu queria que vocês se comprometessem conosco, oferecendo o melhor de vocês, colocando em prática tudo que nós vamos conversar nessa série de aulas. Então, eu pretendo falar da técnica, esmiuçar cada uma delas, para que vocês aprendam como estudar. O mais difícil não é tocar, o mais difícil é a gente saber como estudar cada detalhe. E esta construção vai fazer com que nós toquemos de uma forma muito bela, muito bonita. E o nosso Deus, com certeza, ele vai se agradar do nosso esforço. Então, estão conseguindo me ouvir tocar? Sim. E alguém mais está conseguindo? Eu queria o sinal de vocês para ver se estão ouvindo. Sim, estamos ouvindo sim. Estão conseguindo me ouvir? E aí, José? Sim, o áudio está perfeito. Sim? Sim? O áudio está muito bom. Pronto. Veja só. Eu preparei uma série e nós vamos trabalhar de forma muito detalhada. Cada uma delas. A gente vai trabalhar a respiração, que a respiração ela é muito importante. Se nós respiramos corretamente, nossas entradas e frases serão corretas. Se a gente não sabe respirar, a gente acaba atacando o início da nota. E o som da nota ele tem que sair de forma suave e ecoar. O som da nota tem que vibrar. Nós temos que fazer com que a corda vibre. E o principal mecanismo não é nem tanto técnico, mas é a respiração correta. A gente vai trabalhar isso. Nós vamos trabalhar nossa preparação corporal. No estudo, a gente vai precisar exercitar várias coisas. E muitas das vezes, quando a gente está submetendo o nosso músculo ao estresse do estudo, a gente pode acabar lesionando. Para não corrermos esse risco, nós vamos aprender a como alongar cada um desses músculos. Os dedos, pulso, braço, ombro
escápula, a gente precisa estar relaxado. Quanto mais relaxado nós estivermos, melhor será a produção de som, a projeção de som. Então, tudo isso a gente vai trabalhar de forma muito detalhada. Eu vou falar também das diferentes escolas violinísticas. E o que difere uma escola da outra são pequenos detalhes. Minha intenção em falar delas, a escola que eu adoto como prática é a escola franco-belga. Mas eu gostaria de falar um pouco de cada uma delas para que a gente possa abolir alguns detalhes que muitos acham que é de alguma escola que, ao invés de estar ajudando na produção do som, está atrapalhando, está gerando tensão. Então, o motivo de eu falar dessas escolas vai ser para justamente a gente sanar essa dúvida. Eu vou falar também da diferença na construção técnica na construção técnica do violino. E a construção técnica do violino ela é desenvolvida de forma separada. Nós trabalhamos a mão direita e nós trabalhamos a mão esquerda. Cada elemento da técnica ele precisa ser trabalhado de forma separada, de forma específica. Eu, obviamente, vou ensinar a vocês como é o manuseio, como é a empunhadura da escola franco-belga. Não estou conseguindo, mas eu vou improvisar. Pronto, falando de técnica, vocês vão aprender quais são os elementos da técnica, como produzir o som. E na produção do som, a gente precisa de 3 coisas fundamentais: ponto de contato, peso e velocidade. Mas isto a gente passa a trabalhar a partir do momento que a gente tem intimidade com o peso do arco. Existem exercícios específicos para a gente desenvolver esta habilidade. A partir do momento que eu me sinto confortável com a empunhadura do arco e sinto o peso dele equilibrado na minha mão, eu passo a colocar o arco na corda. Mas só depois que eu tenho intimidade com o peso do arco. Na construção técnica, a gente procura trabalhar no início o que é mais natural, os movimentos que são mais naturais. E para nós, o movimento mais natural é esse daqui, esta altura. Esta altura daqui é muito alta, essa daqui está muito baixa. Então, nós trabalhamos essa daqui, que é justamente a altura da corda Lá. Essa é a primeira corda que nós trabalhamos. E para trabalharmos a corda Lá, a gente trabalha uma arcada que nós chamamos de arcada lisa, que é uma arcada conectada. Não existe pausa entre as notas. Isso aqui é uma arcada lisa. É isso que nós trabalhamos. E justamente nessa altura e apenas este movimento, que é o movimento mais natural. Nós não trabalhamos a ponta do arco, que vamos precisar empurrar um pouco o arco, nem trabalhamos no início o talão, que a gente vai precisar de movimentar o pulso. Nós trabalhamos o que é mais natural. Através dessa construção, através desta arcada, que é chamada de arcada lisa, e esse golpe de arco aqui é o détaché, a gente vai conseguir ter intimidade com o arco e construir toda a gama de técnica que é possível fazer com o arco. O arco, na construção sonora, ele tem uma importância inigualável, já que o violino, sem o arco, não passaria de algumas notas dedilhadas. Então, nós precisamos trabalhar o arco com muita atenção e trabalhando de forma muito consciente. Aqui nessa região, a gente vai trabalhar o ponto de contato, a gente vai trabalhar pronação, a gente vai trabalhar supinação. Todos esses elementos técnicos serão esclarecidos no decorrer das nossas aulas. Então, a arcada, ela precisa ter
continuidade, eu preciso produzir um som linear, um som que tenha controle em toda a extensão do arco. Um som precisa aprender a controlar o arco do telão até a ponta, com muita tranquilidade. Isso vai me fazer ter uma boa produção de som, uma boa projeção de som, e a gente precisa ir construindo cada coisa de forma muito específica, com muita calma. Tem que haver a construção de um passo a passo. A técnica do violino, ela é muito rica, e o arco ele possui ele dá uma possibilidade de produção de som muito grande, e nós precisamos aprender a dominar as arcadas, cada uma delas, e seria bom que vocês anotassem, existem 5 tipos de arcadas. A primeira delas é chamada de arcada lisa, a segunda é a arcada flexionada, a terceira é a arcada pinçada, a quarta é a arcada saltada e a quinta é a arcada jogada. A arcada lisa é uma arcada onde nós podemos utilizar pouco arco ou arco todo. Isso aqui é um exemplo de arcada lisa. E isso aqui é um exemplo também do golpe de arco détaché. O golpe de arco a gente vai iniciar o nosso trabalho, que é este movimento daqui. O movimento mais básico. E, consequentemente, a gente vai trabalhar as outras regiões do arco. Gradativamente, a gente vai trabalhar os quartos, os terços do arco, cada uma das regiões. Uma outra arcada que também é muito importante, que é a arcada flexionada. Essa arcada flexionada, ela tem início sempre com impulso. É dado velocidade no início de cada nota, que é essa arcada aqui. E há uma pequena pausa de uma nota para a outra. Isso aqui, arcada détaché e arcadas flexionada, que é muito utilizada na música do período barroco. Uma outra arcada que a gente precisa aprender também, que a gente vai aprender, a ideia aqui é que nós possamos expandir o nosso conhecimento. Não ficarmos limitados, mas expandirmos.
Então, arcada pinçada. Essa arcada aqui. De forma equivocada, muitos acham que este golpe de arco, essa arcada aqui, ela é feita com o braço. Mas não é. E vocês vão aprender comigo. O detalhe está justamente no movimento destes dois dedos. Eu vou empurrar e vou puxar. Vou empurrar e vou puxar. O pinçar é feito dessa forma. Certamente daí, de onde vocês estão, e aqui não está dando para ver minha mão, mas eu estou fazendo este movimento. E o segredo está justamente nesse dedo. Tem alguém querendo perguntar aí, né, Oséias? Sim, Emanuel. Participem. Olha, inicialmente já há algumas perguntas aqui no chat, mas o irmão Isaqueu está com a mão levantada, possivelmente tem alguma pergunta a fazer. Então, irmão Isaqueu, caso tenha realmente a pergunta, liga o microfone e pode fazer. Ô, servo de Deus, eu peço perdão, eu só errei aqui a figurinha, mas estou assistindo e a aula está maravilhosa. Peço perdão, viu? Não há de quê, não há de quê. Então, irmão Emanuel, há algumas perguntas aqui, mas se quiser, para não perder, de repente, pertinente ao momento da sua fala, aí eu vou lendo aqui e dependendo assim do que for mais adequado, faremos. Mas aí você pode prosseguir. Não, fica à vontade. Depois eu continuo. Pode fazer algumas, não tem problema não. A ideia é essa. Inicialmente... O primeiro encontro é justamente para isso. Tá bom. Então, assim, o irmão Evandro José Freitas, ele saudou, e aí respondemos o amém. Essa aula ficará gravada? Sim, já está sendo gravada. Depois nós vamos colocar no final do chat, aqui eu vou colocar o canal, onde certamente a partir de amanhã, ou mais tardar domingo, ela estará também disponibilizada. Aí vamos ver aqui, alguém perguntou mais sobre... Bom, tinha uns irmãos da França que perguntaram justamente se poderia gravar para eles poderem assistir dentro do horário. Sim, está sendo gravada e eles terão acesso posteriormente. Tem irmão da Espanha também que está lá, já está de madrugada, e vamos depois passar o link para eles e eles vão desfrutar isso aí. Que mais aqui? Teve outro que perguntou, bem interessante. Sou de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, minha comum é Parque Aeroporto. Pedi o pessoal para desligar o microfone, aí eu acho que todos já desligaram. Teve outro irmão que me saudou, pediu o irmão para já desligaram. Como faz vibrato? Porque sou criança. Porque sou criança. Então, não sei se ele está dizendo que é criança, eu não conheço nenhum título com Porque sou criança, então, possivelmente, pelo nome dele, Murilo Inocêncio, pode ser que seja realmente uma criança inocente, não sei se... Brincadeira mesmo, mas eu não sei se você quer introduzir somente uma leve demonstração, porque eu sei que isso aí é um estágio já mais avançado, mas paro aqui e você assume. Certo. Vibrato, ele tomou um grau de importância muito grande a partir do movimento, a partir do romantismo. Na época barroca, o vibrato, ele é uma oscilação. A nota está afinada e a gente vai mexer na afinação dessa nota. No período barroco, o vibrato era feito dessa forma. Tá dando para ouvir? Que é o mesmo... Esse era o vibrato. Pronto. Com o passar do tempo, no período clássico, as músicas foram ficando com um fraseado mais claro, mais longo. E quando chegou no romantismo, o vibrato ele acabou assumindo um grau de importância muito grande na interpretação das músicas.
Então, existe toda uma mecânica para a gente trabalhar na produção do vibrato. Nós precisamos trabalhar, a primeira coisa, a nossa falange. Mas nós precisamos trabalhar o nosso pulso, o nosso braço e relaxarmos a escápula. Porque há tudo isso aqui em movimento. E esse movimento ele não tem que ser duro e rígido, tem que ser fluido. E para conseguir fazer esta preparação, existe uma série de exercícios que eu também posso trabalhar com vocês. Mas, para aqueles que querem eu só vou passar isso, tá? Afino o Ré e eu vou puxar o Ré do lugar do Dó sustenido. Para que isso, eu vou fazer um movimento na minha falange. A mesma coisa comigo. Mi para Mi bemol. Eu vou trabalhar dessa forma em todos os dedos para trabalhar a flexibilidade da minha falange. Para então, depois, com muita calma, a coisa começar a fluir. Mas eu preciso trabalhar estudando desse jeito. Eu preciso trabalhar a falange para que o vibrato fique belo. Tem que estar muito relaxado. O vibrato ele não tem que ser lento demais e nem rápido demais. Tem que ter uma oscilação, como se fosse a voz. A gente, quando está cantando, que a gente vibra a essa ondulação. E a gente tem que procurar executar no nosso vibrato, procurar essa mesma sonoridade, essa oscilação de forma natural. E para isso, estou trabalhando as falanges. Mais alguma? Posso continuar aqui? O Emanuel, Certo. o irmão Marco Milardi, sauda com a paz de Deus, amém, diz que é de Minas Gerais, gostaria de saber a diferença entre ditachê e tenuto, ou como trabalhar o ditachê e o tenuto. Detachê, ele é um golpe de arco francês. Eu não vou me aprofundar agora, certo? Mas a gente pode falar. O detachê, a palavra detachê é destacado, separado. Não tem nada a ver com o que eu falei. Com relação a uma arcada conectada. O motivo de ser chamado detachê é que os arcos barrocos... Alguém já viu um arco barroco? O arco barroco ele possui a sua curvatura diferente da do arco moderno. E a sonoridade no arco barroco, a sonoridade das notas, como o arco era diferente, as notas eram assim. Há uma pequena oscilação, uma nuance. A nota ela inicia com a sonoridade, depois suaviza. Suaviza essa sonoridade. No nosso arco moderno, nós devemos trabalhar o detachê de forma conectada. E nós iniciamos o trabalho do detachê exatamente na região que eu acabei de falar, que é o movimento mais natural. Eu preciso trabalhar aqui, arcadas conectadas. A partir do momento que eu estou controlando a mesma velocidade no arco. O arco desce e volta com a mesma velocidade. Ele não tem variação na velocidade. Não tem isso. É a mesma velocidade. Eu tenho que procurar deixar o meu arco no mesmo ponto de contato.
O ponto de contato é diferente das diferentes distâncias que o arco vai ficar com relação ao cavalete. Aqui é um ponto de contato, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. E a sonoridade... Vou mudar o ponto de contato. O som já mudou. Vou mudar para o próximo. E vou mudar para o próximo. E por fim, cada lugar desse é um ponto de contato. Então, para estudar o détaché, eu preciso deixar o meu arco mais ou menos aqui, neste ponto de contato, e utilizando a mesma pressão e mesma velocidade. Eu tenho que treinar esse movimento bem natural, sem forçar e sem utilizar muito movimento do pulso. Não precisa. Essa região aqui, geralmente, é um pouquinho acima da ponta e um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do centro do arco e um pouquinho abaixo da ponta. E eu devo estudar isso onde? Eu posso estudar em escala para que eu me habitue com o movimento e com a altura de cada corda. Cada corda tem uma altura. Para que eu me habitue e trabalhe corretamente, eu vou começar trabalhando na corda Lá. Dessa forma. Na corda Lá e depois na corda Mi. E a gente pode trabalhar, não sei se todos conhecem, o Suzuki. A gente pode trabalhar uma escala, a escala de Lá maior, apenas 1/8. Essa aqui. Vou mudar a altura aqui. Estou na corda Lá, vou passar para a corda Mi. E mantendo o arco na mesma região, no mesmo ponto de contato e com a mesma velocidade. Eu preciso controlar o arco, inicialmente nessa velocidade, para depois, gradativamente, ir aumentando a velocidade. E sempre que estudar, procurar estudar com o metrônomo. Muitas das vezes a gente acaba alongando demais um tempo, correndo demais, e o metrônomo vai nos ajudar a manter a mesma pulsação e a mesma métrica, sem ficar oscilando. Não, a mesma velocidade. Metrônomo. Seria bom que todos tivessem. Dá para ouvir? Está em 60. Eu vou fazer colcheias. Trabalhando assim. Eu posso trabalhar inicialmente fazendo cada uma nota numa batida, para eu me habituar com o movimento. Um, dois, três, quatro, Depois que eu me habituar a fazer exatamente esse movimento, eu vou para colcheias. E depois, para semicolcheia. Mas isso com muita calma. A construção técnica ela tem que ser feita de forma muito consciente. Cada exercício novo, a gente precisa ter pelo menos 20 dias para estudar. 20 dias. Nós precisamos estudar todos os dias aquele exercício. Vai trazer muitos resultados se a gente pegar um exercício específico e trabalhar durante 10 minutos, 5, 10 minutos, do que a gente pegar um dia, apenas um dia, e trabalhar durante 1 hora. Não vai trazer o mesmo resultado. A gente, na construção técnica, a gente precisa ter muita calma. Buscar melhor a qualidade do som. Tem mais alguma pergunta? Sobre vibrato, Emanuel, houve uma primeira pergunta e um comentário já, assim, tipo, sugestivo. Foi sobre, vamos dizer aqui,
O vibrato deve ser constante no tocante ao inário, ou seja, a execução dos hinos, ou devemos vibrar mais em notas, colocou aqui maiores, né, com maior duração? Isso é uma pergunta do Anismar Dias e um comentário do Murilo Inocêncio, que é, em algumas notas longas, sim, isso se refere ao inário. Então, aproveita aí e faça o seu comentário. Pronto. Eu acabei passando um pouco, mas eu falei. Esse golpe de arco aqui é o détaché, certo? Esse é o primeiro golpe de arco que a gente vai trabalhar. Existe também dentro do détaché vários tipos de détachés. Existe o détaché longo, que respondendo também, concluindo o que o irmão perguntou anteriormente, existe o détaché longo, e existe o détaché curto. Esse aqui é o longo. Esse aqui é o longo e esse aqui é o curto. E é movimento de braço, não é pulso. A gente vai usar, claro, a flexibilidade natural do pulso e dos dedos, mas sem exageros. Isso acaba deixando a sonoridade, a gente usa uma linguagem no meio musical que deixa a sonoridade mole. Deixa o som muito mole. Pronto, com relação ao vibrato, existe um golpe de arco também, que é chamado de détaché porté. Nesse détaché porté, a gente usa vibrato. A intenção? Sem intenção. O que a gente tem que pensar é o seguinte: que tipo de sonoridade eu estou querendo produzir nos hinos? Que tipo de articulação eu vou utilizar nos hinos? A necessidade de utilizar o détaché porté, que é esse daqui. Tem aqui esse movimento do arco, mas associado com vibrato. Imagina o hino. Fica estranho, não é? Não há necessidade de a gente vibrar em notas tão curtas, a não ser se tivesse nessas notas tracinhos, articulações. Se houvesse alguma articulação marcada, a gente faria assim, ou de outro jeito. Ou... Mas não há, então devemos tocar como liso. E vibrar apenas nas notas longas. E o vibrato, ele começa do nada, vai aumentando a oscilação, depois some. Vai ficar vibrando de forma muito histérica, tá entendendo? Não precisa. Não precisa. É final de frase. No final de frase, a gente suaviza. A gente não termina uma frase que eu uso muito, e usava muito com os meus alunos pequenos. Eu perguntava a eles: como é que você fala que ama sua mãe? Aí dizia eu te amo, mamãe. Aí eu fiz: ah, tá. Mas você está tocando como se você tivesse uma acentuação na última sílaba. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Não existe esta acentuação nos finais de frase. Eu não sei se tiver alguma exclamação, interrogação. Esse hino aqui. Todas as últimas notas suavizando. Eu estou terminando uma frase, não preciso acentuar essa última sílaba. A gente tem que pensar que a frase musical é como se nós estivéssemos falando uma frase em português, uma frase qualquer.
Tem que haver intenção de início, conclusão também. Suavizamos. Nós nunca terminamos uma frase gritando a última sílaba. Então, a gente precisa ter esse cuidado na entrada das frases dos hinos e nos términos também. Não acentuar. Existem algumas exceções, que aí é com relação à direção pro fraseado. Então, suave, suave, entra suave. Segurar. Concluiu. Aqui eu posso ter duas ideias aqui. Eu posso dar, nessa última nota, a ideia de conclusão, suavizando, e a ideia de que vai ter uma continuidade. Porque eu vou seguir. Terminei. Vou voltar para o início. Mas se eu vou continuar... E deixa o arco andar na corda. Deixa o arco andar na corda. Essa é a região mais cômoda, mas a gente usa uma arcada que a gente chama também de arcada retrógrada. Gradativamente, tem várias notas curtas e uma última nota é longa. Eu gradativamente vou levando o arco em direção também para ter arco nessa última nota. E não ter que forçar. Eu não tenho que forçar para o violino. O violino tem que soar nessa última nota. Não. Anda com o arco de forma gradativa e deixa o som fluir. Vou ter arco na última nota. Respondi. Não precisa vibrar nas últimas notas. Nas notas longas nós vibramos e cantamos nela. E com calma, sem muito exagero, não precisa. Fica bonito assim. Manuel, o Marco Milardi agradeceu e disse que fez a pergunta a respeito aí do Itachi e do Tenuto, porque ele disse ter 20 alunos de violino e uma única escolinha para cordas, então certamente ele está querendo enriquecer e agradeceu pela explicação. Deixa eu aproveitar aqui para fazer mais uma vez, renovar meu pedido de desculpas, tanto com relação ao atraso, quanto a algum imprevisto aí da qualidade sonora. Houve uma sugestão para nós verificarmos depois como está a gravação, porque eu sei que do seu violino e da sua técnica, Emanuel, nós temos excelente qualidade. Infelizmente, talvez internet e equipamento prejudique um pouco. E aí, em nome do respeito que a gente tem pela boa técnica, em nome do respeito que nós temos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando, nossos amigos, vamos sim ter esse cuidado para repararmos. E cada vez, próximo encontro, que haja algo assim, ainda melhor, um equipamento ainda melhor, uma consideração maior pelo horário, né? E eu prezo tanto pelo horário e terminei sendo o principal a atrasar, mas infelizmente fugiu mesmo do nosso controle. Mas estamos aqui, eu acho que ficou melhor do que eu pensei que ficaria, quando eu vi da hora e não conseguimos colocar som no caixa, eu até me desesperei um pouco, não sabia nem o que fazer, ia ter que criar um outro link, e com outro link funcionava, incrível isso. Eu acho que no mesmo equipamento, a Camila deu uma sugestão e funcionou, maravilha, agradecemos, mas interessante que o mesmo equipamento que o Emanuel estava utilizando
Quando ele criou um link do equipamento dele, o som chegava normal. O link que eu criei e divulguei no mesmo equipamento dele não deu certo. Mas temos tempo suficiente até o próximo encontro para alinharmos isso aí e oferecermos algo ainda melhor. Emanuel, siga com a sua ideia. Para mim está excelente. Eu o conheço, como falei, há quase 35 anos, 37 anos, e convivemos juntos por muito tempo. Fizemos cursos juntos aqui no estado de Pernambuco e no estado da Paraíba. Mas, assim, para mim é sempre um prazer escutar algo de qualidade e da forma que você transmite, com entusiasmo, com carinho, com dedicação, com disciplina, dizendo que tem que ter disciplina para se atingir um grau mais elevado. Então, isso é muito bom. Prossiga aí com a palavra. Pronto. A gente vai, ao longo das aulas, trabalhar muita coisa. Talvez o som agora não esteja tão agradável, mas o principal é vocês compreenderem o conteúdo. Minha intenção aqui, além de ensinar, eu gostaria de motivar vocês a estudarem. Porque muitas pessoas, elas confundem o tocar com o estudar. Para estudar, eu tenho que ter calma, paciência com construção. Eu tenho que observar os detalhes e ter muita calma durante dias consecutivos. O que o estudo consciente vai gerar é com que no futuro eu possa desfrutar do que eu estou tocando. Eu vou conseguir usar o instrumento como se fosse uma extensão do meu corpo. Eu vou conseguir colocar a minha emoção na execução. Se eu não tenho uma boa técnica, eu não vou conseguir. Muitos falam da construção técnica como se fosse uma pista. Nós precisamos construir essa pista. E eles falam que cada pessoa tem um talento. Cada pessoa, vamos pensar, cada pessoa tem um carro. Uns tem um Corolla, o outro tem uma Ferrari, o outro tem um Fusquinha. Não importa. Não importa que carro você tem. Você vai precisar construir sua estrada, sua pista, para que com o instrumento, com a habilidade que você vai poder construir, independente da idade, não se limita, eu tô muito velho para estudar. Não tá. A gente só precisa ter calma. Porque fica mais difícil. Uma criança pegar um violino para estudar é muito mais fácil. A cabeça dela, a preocupação dela vai ser o quê? Estudar violino. A nossa, a gente trabalha, tem as obrigações, tem o dia a dia, tem os estresses. Isso mexe com o nosso emocional, isso também interfere no nosso resultado como estudante. Mas o que a gente tem que procurar desenvolver é a constância de estudar. E não pegar, vou tocar. Sei lá, pegar um hino. Tá bonito. Mas, pra mim, não passa nada. Só tá tocando nota. Tá bonitinho. Cadê a emoção? A gente tem que tentar passar emoção com o instrumento. A construção técnica me dá essa possibilidade. Eu consegui criar o que está aqui na minha mente, que ainda não se materializou, mas através da minha habilidade vai ser capaz de criar vida. Mas tem que entrar também, não é só a
técnica. Isso aqui, muitas das vezes, quando a gente está numa orquestra, e às vezes o maestro olha para o moço e fala assim, toque com amor, cadê a paixão? Então a gente precisa tocar com essa entrega. Tem que haver essa entrega, uma entrega racional. Há uma preparação técnica. Se eu não tiver uma boa técnica, eu não vou conseguir colocar minha emoção naquilo. Eu vou achar que estou colocando. Vai ficar meio que caricatura. Vai ficar uma caricatura. Não vai ficar autêntico. Então a gente precisa trabalhar. O cuidado com a construção técnica é esse. Existe uma variedade de golpes de arco. É bom a gente conhecer um pouco. Os hinos, eles são relativamente simples. Tecnicamente não são difíceis. Mas são extremamente belos. Se a gente consegue... É indescritível. É muito lindo. É muito lindo. E emociona. Muitas das vezes, quando uma orquestra... Eu falo orquestra, a nossa, na congregação. Quando a orquestra está bem afinadinha, os músicos tocando em unidade, juntinhos, uma unidade, a irmandade que não entende música vai dizer, a orquestra soou com comunhão hoje. Eu senti a presença de Deus. A música tem uma importância muito grande dentro da igreja, na vida humana. Então, se eu puder aconselhar vocês, é que estudem, façam com amor, se dediquem um pouquinho. Não precisa estudar, feito eu estudava 12 horas por dia. Não precisa disso tudo. Meu objetivo também era o outro. Eu queria tocar na orquestra. Existe uma exigência muito grande no ambiente de orquestra. E assim, há uma competição muito grande. Então, uma grande diferença do que eu observei assim, com a minha experiência como músico, eu já toquei em algumas orquestras, e nas orquestras a gente estuda muito, toda semana tem um repertório novo, a gente está ensaiando um repertório novo para apresentar, uma semana de ensaio para apresentar um repertório novo, mas a gente estuda ele em casa, ensaia todos os dias, e assim, há uma dedicação muito intensa de cada um. Todos os músicos, eles querem. E isto para fazer uma exibição para pessoas comuns. Muitas das vezes a gente não está conseguindo ter esse mesmo cuidado, esta dedicação com o tocar dos hinos na igreja. A gente precisa fazer a nossa parte. Nosso Deus, ele nos deu um dom e esse dom precisa ser lapidado. Ele não vai ser de uma hora para outra. Claro, obviamente, nosso Deus ele pode fazer milagres. Mas nós precisamos também nos esforçar. Vou falar um pouco de técnica. Eu falei do martelê. Muitos irmãos perguntam como é que se faz o martelê. A gente não vai usar na igreja. Mas é bom aprender, é bom expandir o conhecimento. O martelê, como eu falei, usa apenas o movimento destes 2 dedos. Muita gente trabalha fazendo de braço. Não é braço, é dedo. Eu preciso, obviamente, empunhar o arco corretamente para conseguir fazer. Não é braço, é dedo. E esse golpe de arco, a gente pode utilizar ele em apenas uma nota, num conjunto de nota. Isso aqui também é uma forma de marteler. Cada nota ela é pinçada. É uma arcada pinçada. Mais alguma pergunta? Ou eu posso continuar? Ô, Emanuel, só um detalhezinho aqui. O Anismar Dias, ele disse que vê como grande importância
falarmos em ajustes no violino, limpeza e investir em arco de boa qualidade. Você assume a palavra já, mas eu gostaria de dizer que hoje está fazendo, acho que 2 semanas ou 3 semanas, que fizemos um encontro desse, que chamamos de exposição virtual, com o irmão Paulo Donizete, talvez ele esteja presente também. Ele é luthier de instrumentos de cordas friccionadas, e tratamos um pouco dessa parte. É lógico que em pouco mais de 1 hora não deu para explorarmos tudo, mas assim, eu já deixo também aqui um aviso, que eu prometi no final dessa exposição que fizemos, há 2 semanas ou há 3 semanas, que caso o vídeo, quando estivesse no YouTube, atingisse 300 visualizações, nós combinaríamos uma outra. E passou um pouco, acho que já está com 370, então eu já estou em débito, e ele também se disponibilizou para fazer isso. Ele é um luthier de cordas, inclusive hoje está responsável pela manutenção, inclusive, e dando também treinamento aos alunos da Orquestra Criança Cidadã, fica aqui em Recife, do qual o Manuel também já foi participante lá como professor, e teve também participação tocando com o grupo. Então, o irmão Paulo Donizete, em breve nós divulgaremos um outro encontro com ele está atendendo também na parte de manutenção de instrumentos de cordas friccionadas aqui em Recife, mas atende outros estados do Brasil também. Em breve nós faremos um outro encontro com ele para detalharmos um pouco mais sobre essa parte da manutenção, dos cuidados, dos ajustes em instrumentos novos, né, que geralmente vem precisando de ajustar cravelas, pestana, cavalete, bem, os cuidados diversos, e vamos respondendo também as perguntas. Então, agradecemos aí o comentário do irmão Animas Dias, e deixa eu ver mais aqui, Emanuel. Você quer fazer algum comentário já em cima do que ele disse sobre Posso? ajustes, limpeza? Sim. Então, faça. As cordas, assim como a crina, ela tem uma vida útil, tá entendendo? Geralmente as crinas do arco elas devem ser trocadas de 6 em 6 meses. Quando a gente usa demais o arco, dá para ver, essa já tá para ser trocada. Ela fica meio escura. A crina ela não gruda direito na corda. As cordas do mesmo jeito. Passou de 1 ano, passou de 6 meses, já não produz o som com qualidade, não afina, fica desafinando. A qualidade do som perde muito. Então a gente precisa ter cuidado, sim, dos ajustes do instrumento. E visto a distância do cavalete para a pestana, isso aí são coisas que são feitas por um luthier, assim como a troca de uma crina é feita por um chettier. Mas existem cuidados que a gente pode ter. E eu vou pegar aqui rapidinho para mostrar qual é o cuidado que eu tenho. Eu, depois de estudar, eu uso isso aqui. Isso aqui é uma fralda. Eu acho muito melhor do que flanela. Flanela solta muito pelo. Então eu limpo o violino e eu limpo as cordas sempre depois que eu termino de estudar. Limpo aqui e embaixo também. Eu seguro o instrumento assim e limpo. E isso vai fazer com que as cordas durem mais, a qualidade dela dure mais. A gente precisa ter esse cuidado. Mas não vai passar de 6 meses. Depois de 6 meses seria bom trocar. Mas cordoamento é bem caro. Existem alguns bem caros e outros que são bem baratinhos, mas também não são tão bons. Mas eu, quando comecei, eu usava corda Paganini. Uma corda ruim, mas era a que eu tinha para tocar. Ela não me impediu de estudar.
ela não me impediu de progredir. Então, se você tem uma corda que não é tão boa, sem problema, estude. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Evoluir, sempre fazer o melhor, sempre procurar expandir nosso conhecimento. Mais alguma pergunta? Sim, dá logo as boas-vindas aqui ao irmão Luciano Barbosa. Está também contribuindo bastante com a parte musical na CCB, tem estudado e transmitido o que tem aprendido. Ele entrou aqui, está conosco, a parte da regência, o Luciano Barbosa, encarregado no Paraná, encarregado regional. E uma pergunta aqui a mais foi do Daniel Neves, ele disse que é do Rio de Janeiro, e como pode fazer para passar o arco sem ficar rígido? Rígido. Isso aí, o que causa essa rigidez não é necessariamente a qualidade do arco. Claro que isso influencia, mas o problema está na empunhadura. A empunhadura ela tem que ser... Eu preciso segurar o arco, colocar bem os dedos, mas eu não preciso... Dá para ver? É porque minha mão... Dá para ver? Ah, tá solto. Eu estou soltando o arco. Se eu coloco corretamente os dedos, se eu trabalho corretamente a musculatura dos dedos, do pulso, o meu sonho não vai ficar duro, é chamado de sonoridade dura. Isso é uma sonoridade dura e tensa. Há muita tensão e não tem projeção quase nenhuma. Não há beleza, a corda ela não está vibrando de forma natural. Eu estou impedindo com que a corda... Isso é muito mais força que é feita aqui do que necessariamente peso. Eu estou colocando muito peso aqui. Estou colocando muito e o som não está. Pronto, se o arco eu coloco peso e não há tensão na minha empunhadura, o som não vai ser duro, não vai ser aquele som rígido, o som acompanhado de rangido, cheio de chiado, o som vai ser fluido. Eu vou conseguir fazer com que a corda vibre e com que o meu som projete. A ideia é projetar som. Então, existe, obviamente, trabalho para tudo isso. E o primeiro trabalho que a gente tem que ter é alongar, fazer alongamento. Existem exercícios e eu vou ensinar cada um deles para vocês. Manuel, o Marco Milardi pergunta também, a qualidade do breu influencia no som do arco do violino? E qual você indicaria? É muito pessoal. Tem gente que gosta de determinado breu, isso é muito pessoal. A função do breu é fazer com que as crinas grudem na corda. Essa é a função do breu. Então, existe um breu que dá mais aderência, outro dá menos, mas eu não indicaria uma marca específica. Eu usei durante muito tempo o Pirastro. Agora estou usando... Era Andreas o nome, mas é outro nome agora, não me recordo. Mas era um breu que se chamava Andreas. É um breu muito bom, eu estou gostando dele. Produz, não faz tanta poeira, feito os outros, né? O Pirastro faz muita poeira. Com relação a breu, é porque são tantas informações e elas... Eu não sou um computador, tenho que buscar as informações. Mas com relação ao breu, uma coisa muito... Cecília, isso aí. Esse é o breu que eu uso. Mas com relação ao breu, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte. Como é o clima da sua cidade? É úmido? É seco? Então, o breu claro é para climas frios. O breu escuro é para clima quente. Esta é a dica que os achetiers passam para os músicos. Mais alguma? Tem aqui o Anismar Dias,
pergunta também, questão do dedilhado, eu creio que ele quis dizer assim, tem de ser próximo ao harmônico, e aí já pede correção se estiver errado. Pronto. Do harmônico, a gente patina, né, com o dedo na corda. Isso aqui é uma peça do brasileiro Flauzino Vale. O nome da música é Tico Tico. Isso aqui é o canto do pássaro Tico Tico. O dedo está flutuando em cima da corda. Nós precisamos ter força, mas sem tensão. Os dedos eles precisam cair com certa pressão. Dá para ouvir? Mas é como se nós estivéssemos batendo com um martelo num prego. A gente bate com o martelo, mas a gente não empurra. Vocês estão conseguindo entender? A gente bate e em seguida a gente relaxa. A gente não bate e fica empurrando. O dedo ele precisa cair assim nas cordas. O dedo tem que ficar. Se eu não coloco uma certa pressão, meu som vai ser falhado, né? Não vai soar com brilho. Né? Articulando. Colocando só por cima da corda. A sonoridade muda, não projeta tanto som. Precisa de uma certa pressão. E eu estou usando a mesma pressão do arco, não estou variando. Só a pressão do dedo. Mais uma pergunta aqui. Se eu pular, depois repetiremos ou deixaremos no vídeo que será disponibilizado. Eu já coloquei aí tanto o meu telefone para as críticas e sugestões. Vamos aceitar de bom grado, porque assim, o nosso propósito aqui, o meu, o do Emanuel, não é, ele já colocou isso aí, não é de exibição nenhuma. Inclusive, quem está se apresentando, ele, quem está dando aula, ele, estou apenas viabilizando. Mas é de transmitir para todos um conhecimento, e ele, até cumprindo um voto que fez, encontrou um meio de agradecer a Deus por tudo que ele alcançou, né, com esforço, mas que Deus também foi permitindo que acontecesse. Então, colocou pessoas em seu caminho, que foram orientando, com muita força, com muito esforço, muito suor e lágrimas, mas aí ele chegou até aí e pretende continuar. Então, vamos sim aceitar as críticas e as sugestões. Quem já falou sobre sonoridade, reconhecemos, entre outras coisas, mas não é o som do Emanuel, é algo de boa qualidade. Eu já até coloquei o canal dele aqui. Quem quiser conhecer algo assim de uma qualidade sublime, de um sentimento na sua expressão e interpretação das músicas como um todo e dos hinos, né, que nós cantamos louvando a Deus, dê uma olhada depois no canal dele, Emanuel de Carvalho, Emanuel com 2 M's de Carvalho, que vão ver coisas maravilhosas, né, a sua dedicação. Mas, assim, voltando ao tema da aula, Hernande Fei colocou, falar sobre manter o som ligado na mudança de arco. Como produzir um som único, mesmo mudando a arcada? A gente precisa desenvolver habilidade com o peso do arco. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com arco na corda, a gente faz um trabalho de compensação. A gente trabalha pronação e a gente trabalha supinação. Na pronação, o dedo principal é este. Na supinação, o dedo principal é este. No talão, eu preciso suavizar. Então, o dedo indicador, ele quase não está ativo no talão.
Na ponta, ele é extremamente importante e esse daqui não. Então, na ponta, eu preciso usar bem o dedo indicador e no talão o dedo mínimo. Para a gente deixar uma arcada o mais conectada possível, é justamente com esse trabalho de balanço. Isso a gente pode trabalhar, eu posso também passar para vocês sem nenhum problema. Mas a ideia é justamente esses dois dedos, eles vão estar bem ativos. Então, um exercício, se você quiser, é você começar no talão, com o dedo indicador levantado. Quando chegar no meio, coloca o dedo indicador e levanta o dedo mínimo. Voltei, chegar no meio, levanta. Pronto. Esse é um exercício que vai lhe ajudar a ter essa arcada conectada. Eu fiz aqui parando, mas é para fazer sem parar. Levantar o dedo, sem parar, tá certo? Isso vai ajudar muito na produção do som. E manter o arco no mesmo ponto de contato, ter cuidado com isso. Temos que olhar, nós precisamos olhar. Então, muitas das vezes, tem gente que começa aqui. O arco dá uma andada, porque ainda não conseguiu aprender corretamente o movimento do braço, que é esse aqui, esse aqui. Aí o que acontece? Quando chega aqui na ponta e fazem isso. Não há esse movimento aqui. Nós não utilizamos esse movimento. Nós utilizamos, quando estamos chegando na ponta, esticar. Nós esticamos o braço. Emanuel, eu vou fazer duas perguntas aqui, duas em uma. Depois é que você responder, tem o Hernandi Fei também, que levantou a mão, você que ele queira falar. Se não, aí você prossegue. Mas a primeira pergunta do Murilo Inocêncio é: o violino importa para a arcada? Ou seja, influencia? Primeira pergunta. Segunda, Marcelo Andrade, nosso amigo também. Dá para falar do estudo de cordas duplas? Dá para falar do estudo de cordas duplas? Então, primeira pergunta é sobre se o violino importa, influencia nas arcadas, e se dá para falar também do estudo de cordas duplas. Com você a palavra. Pronto. O violino influencia na arcada? A técnica do violino, eu iniciei falando que ela é dividida em duas partes. Mão direita, mão esquerda. A mão direita, segundo muitos pedagogos, há uma certa divergência, mas muitos falam que é responsável 80% da construção técnica do violino. Outros falam que é 70%. Independente da imprecisão deste cálculo, isto mostra que a mão direita tem um grau de importância incomparável. Com bom arco, com uma boa técnica de arco, eu vou conseguir ter um som muito bonito. O detalhe é ele, o violino influencia? Não, a técnica vai influenciar em tudo. Mas há um pequeno detalhe. Por exemplo, o cavalete ele tem sua curvatura. Cadê a câmera? Aqui. Ele tem a curvatura assim. Nós precisamos aprender que cada corda tem sua altura. Cada corda. E nós precisamos aprender a andar corretamente sobre cada uma dessas cordas. Então, isso é um controle de arco. Muitas das vezes ocorre que tem música que fica esbarrando na outra corda. Às vezes ocorre também comigo. Mas isso se dá muito mais, no meu caso, e no caso de alguns, por conta deste bombeiro, que é chamado a curvatura. Esse bombeiro não está adequado. A minha corda lá, minha corda ré, corda lá, imita quase igual. Então, para mim, é extremamente difícil tocar na corda lá sem esbarrar nessas duas. Se eu forçar um pouquinho, eu consigo tocar em duas cordas. 3 cordas. Estou tocando 3 cordas aqui. Então, fica mais difícil. A única coisa é que o violino vai interferir nisso aí. A curvatura do cavalete, se não tiver muito boa, você vai ficar sentindo dificuldade de tocar em apenas uma corda. O irmão fez qual é a outra pergunta? Duplas. Cordas duplas. A gente precisa estudar
Primeiro, a forma da mão. E para estudar a forma da mão, eu preciso estudar apenas uma corda. Depois de um tempo, eu vou começar a trabalhar essa habilidade sobre 2 cordas. E esta habilidade, ela começa com o arco. Eu tenho que aprender a tocar no arco. Eu preciso aprender a controlar bem o arco sobre 2 cordas. E não existe um passinho de mágica. Olha, estude isso que você vai conseguir tocar a corda dupla. Não, não existe. Mas você pode começar iniciando tocando numa corda e comparando com a outra corda solta. Porque para estudar não é tão simples, não tem um segredinho para se fazer, não tem um segredinho. Eu preciso primeiro trabalhar a forma da minha mão e ir construindo. A gente trabalha intervalos, a gente trabalha escalas, a gente trabalha escalas, Sol maior, né? A gente trabalha os arpejos, a gente trabalha vários arpejos e a gente trabalha também em cordas duplas. E a gente tem que trabalhar de forma muito lenta. Aqui eu trabalhei alguns intervalos, mas a ideia é fazendo isso, mudando de posição. Eu trabalhei aqui terças. Fá com Lá, Sol com Si, Lá com Dó, e depois Si com Ré. E assim você vai estudando, subindo e descendo. É um exercício, mas eu aconselharia primeiro trabalhar a forma da mão, e para trabalhar a forma da mão, eu aconselharia outros métodos. Sepsicopo, Zoom, Stradic, são excelentes. E a gente vai trabalhar tudo isso. Eu me comprometo a passar tudo isso para vocês. Então, Emanuel, eu creio que estamos já com quase 2 horas, né, contando o atraso, né? Sem o atraso dá 1h35, aproximadamente. Mas, considerando que nós combinamos para as 21h40, estamos já com 1h55 do horário que deveríamos começar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, através do chat, ou mesmo quiser relatar e falar, também fique à vontade. Noeli fez uma, tu consegue achar? Vamos ver aqui. Vou ver aqui, viu? Noeli. Eu terei um imenso prazer em responder. E caso ocorrer uma pergunta que eu não saiba, eu falo, não sei. Mas eu pesquisarei e responderei depois. Olha, eu vi aqui eu encontrei um comentário dela, está ótimo. Conteúdo excelente e importantíssimo para a nossa técnica violinística. Isso aqui foi um comentário feito. Que mais? Se tem mais algum? Tinha sido uma pergunta, porque às vezes fica passando. Exato. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, ou através mesmo do microfone, ou escrevendo no chat? Se não, significa que estamos satisfeitos. Eu diria que, Emanuel, não me cansei. Estou como se estivesse começando agora. Eu gostaria de ouvir mais o dobro do tempo, mas eu sei que cada um tem sua ocupação. Já tivemos, inclusive, sugestão aqui, durante esse momento, da possibilidade de fazermos alguma durante o dia, porque há pessoas que realmente
por exemplo, acordam cedo amanhã. Esse horário, eu diria que todos os irmãos que fazem algum tipo de trabalho nas redes sociais para um público maior, gosta muito desse horário, de 21h40, 21h45 ou até 22 horas. Isso eu tenho acompanhado, inclusive as que eu fiz, sempre eu puxo para esse horário, uns encontros que eu faço somente no Google Meet para um grupo específico, também para estudo de regência, sempre nesse horário de 21h40 ou até 22 horas. Eu gosto das sextas pelo fato de ser o sábado, um dia que menos pessoas trabalham. Eu sei que sempre tem gente trabalhando de manhã, de tarde ou à noite, final de semana ou feriado. Nunca conseguiremos atender de uma forma geral. Mas esse horário é um horário que pega quem foi à igreja voltando já. Né? Quem mesmo que for um pouco mais tarde, chega às 22 horas e ali dá para pegar uma boa parte. Se fizermos mais cedo, quem foi para a igreja vai perder o ao vivo. Né? Se fizermos à tarde, tem muita gente trabalhando e estudando, 15 horas, 15h30, mas poderemos também, Emanuel, contemplar em vários horários. Sua agenda estando livre e a minha também, divulgaremos e faremos um encontro mais curto, 30 minutos, 40 minutos, desde que seja um encontro que depois vai ser disponibilizado também no nosso canal, no seu ou no meu. O importante é disponibilizar o conteúdo para que a pessoa assista no seu horário, pratique, revise, se for questão de uma posição, de uma orientação, ele tenha aquela fonte de consulta para verificar no seu tempo, no seu horário, no seu melhor horário, né? Então, Emanuel, você tem aqui, ó, parabéns, tem mais um comentário só. Tem uma pergunta que passou, que método? Que método? Mas uma pergunta também minha, qual nível? Porque existe inúmeros. Para que nível? Para iniciante? Para iniciar? Se for tem vários também. Agora, qual método? Em que nível, né? Intermediário, avançado? Iniciante? Pronto. Iniciante tem vários métodos. O primeiro que eu trabalho é o Suzuki, que é o mais fácil de todos. A primeira forma que nós trabalhamos é essa daqui. Forma é chamada forma de estação. As diferentes instâncias que os nossos dedos vão ficar um do outro. Esta daqui é a mais natural. Esta daqui é extremamente difícil para o iniciante. Então, eu trabalho o Suzuki porque eu trabalho isso aqui. Eu trabalho geralmente o método Suzuki. Eu trabalho escala. A primeira coisa que eu trabalho com o aluno é escala. Primeira escala do Lá maior. Depois Ré maior. Depois Sol maior. De forma gradativa, o aluno vai trabalhando. Esse movimento é muito difícil. É muito difícil. O mais natural é este. E esse daqui, tem método que começa aqui. Não. Começa aqui. Esses dois movimentos aqui são os mais naturais. Então, a gente começa aqui, nesse movimento aqui, nessa altura do cotovelo, trabalhando duas cordas. Corda lá, corda mi. Corda lá, corda mi. Aprendi a altura correta de cada uma. Suba um pouquinho. Vocês estão conseguindo entender como a coisa é construída degrauzinho por degrauzinho? Não existe mágica, existe construção. E se vocês quiserem, a gente vai fazer tudo isso. Eu vou gostar muito. Então, aqui, corda sol. Com o tempo, o que acontece? Esse movimento ele fica bem... Como é que eu... Fluido. E esse movimento ele é acompanhado disso aqui. Isso aqui é uma técnica um pouquinho avançada, tá? Mas além desse movimento, o movimento da altura do cotovelo, há esse movimento aqui. Esse movimento. E tem que
como se eu estivesse fazendo isso, sem nenhuma tensão. Porque se eu não fizer isso aqui, vai ficar duro. Aí vai ficar assim, ó. O som não flui. O som não projeta dessa forma. Manuel, há uma pergunta sobre a comparação entre a técnica do violino e do violoncelo, se são as mesmas. Sim. O princípio técnico é o mesmo para todos os instrumentos de corda friccionada. Mudança de posição, vibrato, arcada. Os princípios técnicos da arcada é a mesma coisa. O que vai mudar no violoncelo, por exemplo, viola é muito parecido com o violino, né? Mas o que vai mudar no violoncelo é apenas a posição. Mas o princípio da construção técnica é o mesmo. Então, se você é violoncelista, quer aprender mudança de posição lá na frente, quando eu for falar e ensinar, é o mesmo princípio técnico para todos. Para violino, para viola, violoncelo e contrabaixo. Todos os instrumentos de corda friccionada. Então serve para todo mundo. Essa coisa da produção do som que eu falei é a mesma coisa aqui no violoncelo. Primeiro trabalha isso, para depois ir trabalhando as coisas mais complexas. Manuel, eu vou ler aqui alguns comentários, que é mais comentário mesmo, e depois a gente caminha para os finalmente. Pois quero uma dica de corda, meu violino é de luthier, não importa o valor. Sempre uso o Tomastic. E pergunta dá uma dica de cordas. Quer falar logo? Porque a gente parta depois para uma sequência de comentários. Cada corda ela vai funcionar bem. Você tem que descobrir qual tipo de corda vai funcionar bem no seu instrumento. Você vai ter que testar. Tem cordas, eu tenho um violino francês que eu utilizava a Enfeld Blue. Era excelente. O violino soava lindo. Eu não precisava de outra corda. Se esta Tomastic está funcionando bem no seu violino, ótimo. Mas vá testando outras. A corda que eu uso nesse daqui é a Peter Enfeld. Nesse daqui é a corda que funciona melhor. Nesse violino. É relativo. Mas vá testando, vá descobrindo. Descubra, veja se o seu violino está soando bem. Qual espalheira é a melhor. Espalheira também é tudo muito relativo. Qual a extensão, o tamanho do seu pescoço? É muito longo? Muito curto? Você tem que testar. Existem vários modelos de espalheira. Existem diferentes alturas. Da mesma forma que cheira. Eu não sei se perceberam que eu uso barba. Deu para perceber? Dá para perceber, ó, Zé? Dá, né? Eu tenho um calo aqui. E para proteger, já que eu não passo um dia sem pegar no violino, é meu ganha-pão, vamos dizer assim. Eu preciso estudar todos os dias, tem repertório novo toda semana, eu preciso estar estudando. Eu desenvolvi um calo e eu nunca pude tratá-lo. E esse calo ele foi gerado por conta de uma queixeira que eu usava, que era muito ruim, mas era o que eu tinha. Hoje, eu procurei já médicos, especialistas nisso. A única solução que me deram é não tirar mais a barba. Aí eu tô deixando. Porque todas as vezes que eu tiro a barba, ele, assim, eu tenho um calo aqui, ele acaba inflamando. Então, essa coisa da espalheira, queixeira, teste. Vá no luthier, peça para ele colocar um. Você tem que se sentir confortável. A queixeira tem que encaixar bem, a espalheira também. Você tem que se sentir confortável. Você não tem que nenhuma tensão. Tem gente que levanta um pouco. Não. A espalheira está justamente aqui. Esta posição, eu vou chegar aqui, encaixar o violino, só vou aqui levar o meu queixo um pouco para a esquerda e baixar. Essa posição. Eu não tenho que fazer isto. Então, a queixeira tem que ser uma queixeira que você se sinta bem e a espalheira também. Encaixou? Tem que ficar bem confortável. O instrumento é de você tem que sentir que o instrumento é a extensão do seu corpo. Não é uma coisa estranha. Senão, sua sonoridade vai ser rígida. Você não vai projetar bom som. O som não vai ficar bonito nunca.
vai tocar com muita dificuldade, vai sentir dores quando estiver tocando, e depois que estiver tocando, vai sentir dores no pescoço, na coluna, no ombro, vai sentir dores. Então, procure testar espaleira, queixeira e relaxar. E para isso, a gente vai trabalhar também. Existem exercícios para isso. Não, aí o Marcelo Andrade diz, aula maravilhosa, Deus abençoe os irmãos, Emanuel e Osés. Mas, Emanuel, tudo em prol da obra de Deus, é verdade. O Alan também deixou um comentário. O Hernande Fei, parabéns pela aula, Deus abençoe. Sugestão, se possível, fazer a live direto no YouTube. Pensamos nisso já, mas como o projeto ele também se estende à aula ativa, participação ativa, que significa até acompanhar mesmo o desempenho de cada um, o Meet ou outra plataforma de reuniões assim, beneficiaria, né? Mas vamos acatar tudo, Emanuel, nada será desprezado. Todas as sugestões são bem-vindas. Irmão Valdir está conosco sempre na aula de regência. Deus abençoe. Amém. O Pedro Francisco também, Deus abençoe. Amém. Meu irmão Oziel Fabrício disse, Emanuel, a paz de Deus, um forte abraço. Muito bom ter visto você colaborar com os irmãos que trabalham na parte musical da CCB. Você conhece o Oziel Fabrício? Conhece, né? É o meu irmão. O Daniel Neves, Deus abençoe grandemente a todos vocês. Que aula maravilhosa. Amém. O Marcos Milad, sou encarregado de música. Pode vir, meu irmão. Suzuki é bom para ensinar crianças com olho. Por exemplo. Eu quero interromper aí rapidinho. Eu estou na casa desse irmão aqui, ó, meu primeiro professor, esse aqui, o Jair Fabrício, e o trabalho que ele desenvolveu na época da minha meninice, rende frutos até hoje. Então, ele é um grande responsável pelo meu ingresso nisso aqui e por tudo que Deus, através dele, proporcionou para minha vida. É esse aqui. E o irmão do Osés. Mas esse aqui foi meu primeiro professor. Emanuel consegue produzir som e consegue me deixar sem palavras. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Jair é o meu irmão. Também eu conheço há muitos anos, Emanuel. Conheço já há muitos anos. O que mais? Sou encarregado de música, o Suzuki é bom para ensinar crianças com 8 e 9 anos, por exemplo, até com menos. Qualquer idade, é um equívoco. Com 3. Qualquer idade. Qualquer idade. Inclusive, Emanuel, tem um trabalho que está sendo feito assim, com bastante carinho do irmão Pierre, né, para pegar, eu diria assim, antes do nascimento, trabalha o futuro instrumentista no período de gestação. Sim. Tem mais aqui o Marcelo Andrade, isso é muito importante, Deus abençoe a todos e quero participar de todos esses encontros. O Marco Milardi, muito bom, é um prazer também para nós. Qual espalheira é a melhor, a de madeira ou a de plástico? Teria alguma dica aí, Emanuel? Tem uma espalheira maravilhosa, que é da Pirastro. Deve ser uns R$3.000 ou mais. Essa espalheira, o som dela é lindo. Talvez muitos ainda não percebam a diferença. Existe diferença no som do instrumento de acordo com a espalheira. Tem espalheira que acaba roubando um pouco da vibração do violino. O som acaba ficando limitado. Esta Pirastro é excelente. Agora é uma espalheira muito, muito cara. Eu acho muito cara. Mas se puderem comprar uma Pirastro, comprem e nos presenteiem também. Pronto, aí eu ouvi outros comentários. O Anismar Dias disse também, o modelo AMAT ainda não define a corda que é boa para ele. A caixa é maior, acho que está falando mais de questão de tamanho mesmo. Aí não, esse aí é o Vion, né? É um instrumento um pouquinho maior. É 4/4 também, mas ele é um pouquinho maior. Esse é o Vion. É um instrumento francês, muito bom.
O Marcelo Andrade, todo conjunto tem que funcionar mais perfeitamente. Nunca ir pela boniteza ou pelo preço de acessórios. Concordo plenamente. Esse aqui, dá para ver que é velhinho, né? Dá para. É um instrumento super antigo, bem velhinho, tem quase verniz. Mas violino, o verniz tem que ser bem fininho, porque com o verniz fininho, a madeira ela vai vibrar melhor. Então, sonoridade. Tem que ter veias na madeira. Não sei se dá para perceber que tem no meu. Deixa eu ver algum ponto que dê para mostrar um pouco. Tem veias. Isso é chamado de veias. Essas listrinhas pretinhas. Então, isso mostra que a madeira é muito antiga. Cada veinha desta, uma veia, né? É um ano de vida dessa árvore aí. Então, imagine quantos anos não tinha esta árvore para contar. Imagine, cada veia dessa, um aninho. Então, quanto mais tiver, melhor. Porque a madeira, ela vibra melhor. Eu não sou luthier, mas eu leio, eu estudo, né, às vezes. Então, Manuel, Musicalmente. outros irmãos, Nismar, Deus abençoe, amém. Eco, Unispar, ccampus.com, campus, gostei muito, Deus abençoe, amém. Oséel Fabrício falou, parabéns pela iniciativa, Deus abençoe, Oséel Fabrício, amém. Temos mais aqui para terminar o Valdemir Alain, Jair Fabrício, meu chefe. O Valdemir também é nosso amigo, estudioso do violino. Marcelo Andrade, a paz de Deus, meu querido Moisés, amém. Estamos terminando. Valdemir Alain, que noite gratificante em rever mestres, irmãos e amigos hoje. Para mim foi além do que eu esperei, Manuel, por todos os imprevistos que enfrentamos aí durante o dia e final de tarde, início de noite. Para mim, eu me sinto que contribuímos um pouquinho, né? Não, sem mérito nenhum, para mim. Pode ter até para você. Mas para mim, Não. Temos junto. Esta live ocorreu por causa de você. Você que me convidou. Entendeu? Então, você é responsável por isso. E isto está acontecendo. Eu estou na casa do Jair Fabrício, porque se fosse na minha casa eu não poderia tocar. Não poderia mesmo. Passando das 10 horas eu não posso. E ele cedeu com extrema boa vontade a casa dele. Não, faça aqui na minha casa. E é uma pessoa também que está contribuindo. Então, que nós possamos nos unir, todos nós. Nosso propósito é oferecer o melhor para o nosso Deus. Então, vamos nos unir e fazer isso juntos. Excelente. É o Daniel Bacic, nosso amigo de também bem uns 40 anos, nosso professor, encarregado regional aqui em Recife, também está dizendo Deus abençoe pela aula, Emanuel. Amém. E Deus abençoe a pela iniciativa. Amém, meu caro irmão Daniel Bacic. É o meu encarregado regional, diretamente. Sou local e ele é regional da minha região. Vou repassar essa aula para o professor Júlio, professor Júlio, Emanuel, lá do Carmo, Olinda. O José tem contato com ele e vai encaminhar. Eita, Júlio, um grande abraço, Júlio. O José vai encaminhar a live para ele. O Demerval Germano, nosso professor também. Aula maravilhosa. Deus abençoe grandemente. Parabéns em letras garrafais. Amém, meu caro irmão Demerval, nosso professor aí. Eu acho que é o mais antigo na música que esteve na reunião de hoje. Ele é lá do início dos anos 60. Então, ele costuma dizer que viu meu pai no exército. Hoje meu pai tem 83 anos, então significa que ele tem uma boa caminhada também. Meu violino é maior, por isso quero uma sugestão de cordas para ele. Pronto, foi o último comentário. Teria isso, Emanuel, sugestão de cordas, porque ele é maior? Não há esta especificidade, tá entendendo? O violino é maior, tem que ser corda tal, menor. Não tem. Não existe. Eu, pelo menos, desconheço disso daí. Tá bom. Alguma pessoa mais queira? Quem quiser ligar a câmera, nós poderemos tirar uma foto ou duas fotos. Deus abençoe, amém.
Anísio Dias, o irmão Marcelo Andrade aparecendo, o Aurimar. Marcelo Andrade está aí. Meus irmãos, certamente eu não citei o nome de todos, mas alguns que estão aqui ainda, Valdemir, o David, o Osiel, o Demerval, o Daniel Bacic, como já falei, nosso amigo de muitos anos. O David é meu primo, é primo da minha esposa e é meu primo. Os demais que não são da nossa região, eu sei que tem gente agora só tem 29 pessoas aqui, mas tiveram quase 70 e sabemos que tem gente até de outro país e de vários estados aqui do Brasil. E como vai ficar gravada, as pessoas vão certamente ter acesso a esses nossos comentários. Nós agradecemos a todos que entraram e não puderam chegar até o final, mas prestigiaram, entraram e vão desfrutar certamente depois. Aos que entraram e ficaram até o final, também somos gratos. Aos que entraram do meio para o fim, ou mesmo no final, também queremos registrar os nossos agradecimentos, os que compartilharam e com tanta dedicação também vieram aqui. Para o irmão Emanuel, foi o que se disponibilizou para transmitir um pouco do seu conhecimento. Falei no início, estou falando agora no final novamente. Fica o nosso registro de gratidão, irmão Emanuel. Sei que você está disposto e se disponibilizando a cada dia para contribuir nessa parte. Você tem muitas aulas prontas para, nesses ajuntamentos, através dessas plataformas, deixar um pouco do que você aprendeu e, com certeza, isso somará e despertará em cada um o desejo de buscar um pouquinho mais do aperfeiçoamento. Deus merece tudo de nós. Nós não conseguimos. E não é nem só na parte musical. Lógico que nós estamos falando hoje de violino, mas Deus merece de nós toda a reverência, toda a obediência, toda a gratidão. E estamos fazendo um pouco na parte musical, mas estendemos isso para a nossa vida como um todo, de sermos sempre gratos a Deus, obediente, conhecendo cada dia mais, buscando conhecer a sua palavra e estar integrado a ela. Eu vou passar a palavra para Emanuel para depois nós tirarmos a foto. Emanuel, faça a sua palavra final aí. Eu confesso que eu estava muito nervoso, eu fiquei muito ansioso. Para mim, não é tão simples ligar a câmera e eu não sabia como era que eu iniciei essa live nervoso. Talvez entendido tenha dado para perceber, mas eu estava. Mas eu senti uma comunhão muito boa com todos vocês. A coisa foi fluindo, muito agradável. Eu quero agradecer a todos pela presença. Quero agradecer a Jair, meu irmãozão, ao Zéas também. E, especialmente, quero agradecer a minha amiga e irmã, Dona Noeli, que é minha aluna. Ela estuda violino comigo. É uma pessoa especial para mim. E tem sido um anjo na minha vida. Deus que a abençoe. Vamos orar a Deus por ela e oremos um pelos outros. Fico feliz também ver o nosso irmão Demerval por estar aqui me prestigiando, aos amigos mais próximos, Alan, Daniel, todos vocês. Tem muitos que eu não conheço, mas eu fiquei muito feliz em poder estar aqui. Vocês estão me dando a oportunidade de cumprir algo que foi feito entre eu e Deus. Então, eu agradeço pela oportunidade e pela sua iniciativa, Zé, porque você é uma pessoa que está possibilitando isso para mim. Eu tinha, sim, esses planos. Eu estava cursando meu mestrado, estava extremamente difícil, foi extremamente desafiador. E eu tive que parar. Eu estou para fazer algumas publicações nas redes sociais. Eu nunca gostei de redes sociais, mas eu estava fazendo algumas publicações. Eu queria compartilhar, tive que parar. E eu estava pensando em voltar fazendo lives. Aí aparece Oséias propondo fazermos essas lives. Então, estou muito feliz. E Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Somos gratos. Irmão Demerval, ligue seu microfone e transmita a saudação com a sua voz peculiar. Não pode contar com esse espaço aqui sempre. Deus abençoe. Amém. Muito feliz pelo talento que Deus tem dado a Emanuel.
Eu sei que não precisa falar, ele sabe muito bem quanto Deus tem o ajudado e ele também tem ajudado a todos nós. Eu estudei violino na década de 70, tenho meu violino em casa, mas eu não toco mais, mas eu estou aqui. Amanhã cedo eu também vou ter que sair, mas estou acordado, assistindo, porque não tem preço isso aí, Emanuel. Só posso dizer assim, Deus te abençoe, é o que eu mais posso dizer. Um abraço bem grande a todos. Amém. Irmão Daniel Bacic, saúde-nos. Queria aqui também agradecer, né, essa participação maravilhosa do nosso amigo, irmão Emanuel, que tive a oportunidade de assisti-lo em algumas oportunidades na orquestra na Paraíba, e hoje, ao vivo aqui nessa live, né, fico muito feliz. Desde a sua no seu início, né, lá nas aulas de música com o nosso irmão Jair, e uma vez eu me lembro que ele, numa das aulas, que até o irmão da minha avó participava, ele contou a história da sua vida. A história da vida dele é muito bonita. Acho que em outra oportunidade, não hoje, mas em outra oportunidade ele deveria fazer esse relato para nós, né? Porque ele realmente começou do zero, em todos os sentidos, né? E a gente vê onde ele chegou, Deus em primeiro lugar, mas o esforço dele, a dedicação, isso aí a gente não pode tirar dele de jeito nenhum. Deus o ajudou com certeza, mas ele foi muito esforçado. Acompanhamos algumas fases dessa vida dele, de estudos, aqui com o professor Rafael Garcia, nas orquestras, no conservatório, enfim. E realmente podemos dizer que ele já é um vitorioso. Mesmo que ainda tem um grande caminho pela frente, sabemos que ele tem um grande caminho pela frente, mas ele já é um vitorioso. E hoje aqui eu participei dessa live, excelente. Se nas próximas for no horário bom, Zéias, eu vou participar também. Que não seja do culto, né? Ou no horário de trabalho, for no horário assim à noite, dá pra gente dar uma escapada e assistir aí a live. E aprender alguma coisinha, né? Aliás, uma coisinha não, muitas coisas. Mas aí agradeço a você, a irmã Manuel, irmão Zé, Deus abençoe. E aos demais que estavam presentes até agora aqui, e os que já saíram também. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Amém. Quem quiser abrir a câmera para tirar foto, vai ser agora. E quem quiser ficar fazendo os agradecimentos, aí vai ser somente o amistoso. Vamos lá. Vamos ligar as câmeras e tirar uma foto? Quem tira sou eu. Vocês só vão ligar as câmeras. Está saindo muito os dedos aqui. Vamos lá. No tempo 3, com câmera ligada, bem lento. 1, 2... 1, 2, 3. Pronto. A foto já foi. O som de moto só veio coroar, como fosse fogos de artifícios comemorando as aulas, ou a aula. E encerramos. Agora vamos... eu vou parar a gravação. Quem quiser fazer algum comentário, faremos após eu encerrar a gravação. Deus abençoe a todos e ficamos mais um pouquinho somente para ouvir quem quiser falar. Quem não quiser, está liberado. Então, o irmão Auremir, o David, quem quiser falar, fica à vontade. O professor já largou. A paz de Deus, meus irmãos, é muita alegria, né? E rever os irmãos aí. Esse é nosso mestre, né? Primeiramente Deus, mas Emanuel é nosso mestre. Ele sabe disso.
Tenho muito que agradecer a ele de todo o coração. Ele sabe o quanto eu amo. Ele sabe disso. Sabe muita coisa da minha vida e sei também um pouco da dele. Para mim foi excelente. Desculpa aí, peço perdão de não ter chegado um pouco mais cedo, mas assim que eu cheguei, conectei logo e para mim foi gratificante. Um beijão para todos aí, que Deus abençoe a todos, irmão Zéias, Jair, nossa, pelo amor de Deus, irmão Demerval, Daniel, todos os irmãos aí. Paz Deus com todos aí. Um abraço. Amém. Irmão Valdemir Alain. Liga o microfone, irmão Valdemir Alain. Só quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês por nos proporcionar, né, esse momento gratificante em rever lendas vivas, né? O Demerval, o Jair, Emanuel, carinhosamente Binho, né? Meu amigo também, você e tantos outros. Daniel Bacic, meu mestre também, assim como Emanuel, é gratificante. Foi um prazer aprender mais um pouquinho essa noite com vocês. Deus vos abençoe. Amém. Oziel, quer falar, Oziel? Tá sem som, Oziel. Ficou sem som. O Zé ficou sem som. Mas ele fez os comentários lá, agradeceu pela contribuição enorme do Emanuel. E aí nós guardamos isso também. David. Muito boa iniciativa. David está conosco aí já nessa caminhada. Eu vi há 30 anos atrás. E sempre estamos nos comunicando. É primo da minha esposa, David Santana. Violinista também, estudante de violino. E estamos gratos aí pela participação dele. Fala aí, Oziel. Continua sem isso. Vá. Fale. Está sem áudio. O áudio dele não está saindo. Depois você escreve, ou se quiser mandar um áudio para mim no WhatsApp, eu responderei depois. Ou você escreve no chat para lermos. Não está saindo. Então, os demais, alguém quer falar alguma coisa que eu não citei o nome? Mas o Ezer, o Pedro, o Ezer, Pedro Crésio. O nível de também. O Igor. As aulas. Sandro. E a própria Noeli. Alguém quer ligar o microfone? Se não quiser, nós vamos finalizando aqui. Jair, quer falar? Eu quero ligar, mano. Está aberto, pode falar. Osés e a todos, eu assistir a Deus construindo a natureza é algo muito bom, né? Desde a fauna, a flora e a música, que não deixa nunca de acontecer. Não tem quem consiga levá-la à extinção. E tendo promotores da música, como aconteceu hoje aqui, tem em diversas partes do mundo, mas hoje uma célula disso aí aconteceu aqui na minha casa, que me remonta ao passado, né, de ver tudo acontecendo lá em casa de maneira mais primária, e hoje ver já com o auxílio da tecnologia, dentro das nossas limitações, mas a transmissão de conhecimento é o alvo, para que com esse conhecimento mais aperfeiçoado nós tenhamos um presente melhor para oferecer ao Criador. Então, isso a gente anda banhado por isso aí, ungido por isso aí. Depois que isso acontece, a sua vida não pode ser mais a mesma, porque você vai de amanhã em diante lembrar-se desse dia de hoje sem nunca mais apagar da mente. Então, a minha gratificação, a casa está sempre aberta para isso, como vivi em um ambiente que sempre foi aberto, eu não posso fechar as portas agora, seria contrário à minha formação.
Então, desejo aí a todos que enveredam pelo caminho desse instrumento tão cativante, tão enigmático que é o violino, e ao mesmo tempo, se for feito da maneira correta e bem orientada, tão simples de ser feito. A casa está sempre aberta para isso aí, e eu, assim, sem mais delongas, só quero relatar aqui o meu encantamento com tudo o que aconteceu. Felicidade a todos, sigam sempre, perseverem, busquem o conhecimento que você não pegou hoje. Ele não é um atraso, nem uma decepção, você descobrir que pode fazer amanhã. Só não fez hoje, faça amanhã, faça depois, faça sempre. Tá bom, gratidão. Eu vou deixar um registro aqui em público. Irmão Demerval está convidado a participar a ministrar para nós, através de um sistema parecido com esse, a primeira aula oficial, vamos chamar de aula magna, para um grupo que nós criamos por solicitação dos próprios membros. É um grupo chamado Estudo Básico de Harmonia. E eu o convido para fazer a primeira aula. Depois, se não quiser mais se ocupar com isso, tocaremos. Mas a primeira eu reservo para você. Daqui uns 10 ou 15 dias. Trataremos disso no privado. Vai dar certo, se Deus quiser. Tá bom, irmão Demerval? Então vamos finalizando por aqui, viu? Deus abençoe a todos. Amém. E em breve disponibilizaremos, creio que amanhã ou domingo, o link no YouTube. Coloquei qual é o canal. Quem quiser depois repete o chat. Tem meu telefone aí. Quem não quiser anota 999061789 DDD 81. E chama no privado, dá as sugestões, faz as críticas e pede também qual é o link para assistir diretamente no YouTube. E também em breve deixaremos links dos próximos encontros, pela música, por você, da parte de harmonia e assim por diante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e a todos, Jair também por ter contribuído aí em ceder o seu espaço. Osiel, pela participação, e a todos os demais. Um abraço, irmão Demerval, um abraço para todos, para o David, para o Emanuel. Deus abençoe a todos. Todos tenham uma ótima noite na santa paz de Deus. Amém. Tchau. Amém.